Sim, cara, o Mundial de Clubes já tá batendo na nossa porta e hoje o vídeo é bem dinâmico, eu não vou tomar muito seu tempo, tá? Não vou ficar explicando, não vou ficar analisando times inexpressivos que você não quer saber como jogam e não quer saber de nada além de como seu time vai se sair nesse Mundial. Então assim, cara, a gente tem um bolão da fase de grupos aqui, tá? E também um bolão do mata-mata. É no próprio site da FIFA, tá? Então assim, é muito confiável, é meio que o bolão oficial deles. E cara, antes de seguir, né, pra gente fazer esse bolão aqui, fazer essa simulação e você ver aqui os acertos de trave a trave, né, algumas sacadas boas, ou então a gente passando vergonha e errando tudo, vamos aqui falar rapidinho sobre algumas mudanças, porque a FIFA sempre gosta de trazer mudanças nesses campeonatos grandes, né? Então a gente tem aqui algumas inovações como as câmeras corporais dos árbitros, cara. Pois é, a FIFA tá implantando esse novo método ali, né, uma câmera no juiz, né, então ele vai estar caminhando ali, correndo no campo e vai estar com uma câmera mostrando o lance da perspectiva dele. Tem aqui um videozinho simples pra vocês verem como seria, né, a visão do árbitro, e seria bem bacana, cara. Eles estão fazendo como um teste, né, pra gente ter uma maior imersão ali dentro das partidas. Não sei se essa câmera vai ser, né, televisionada ou se vai ser disponibilizada essas imagens depois dos jogos, mas enfim, né, cara. Eu acho que é uma boa, assim, né, uma forma de estar mais próximo ali dos jogadores e tudo mais. Teremos uma melhoria no impedimento semiautomático, teremos agora o uso de tablet, né, para substituições, então o seu técnico não vai precisar mais ficar ali na orelha do quarto árbitro, né, falando sobre substituições, ele simplesmente vai mandar num tablet e a galera vai ver lá e levantar a plaquinha e enfim, cara. Essas são algumas inovações e vamos embora, né, cara, vamos falar ali sobre o Mundial de Clubes, porque o que você quer ver mesmo é a gente formando a classificação dos grupos aqui e tudo mais. Esse bolão aqui, como eu disse, é muito confiável porque é o oficial, né, o bolão oficial da FIFA, então eu tô deixando o link na descrição da nossa liga aqui do canal, cara. Pois é, eu criei uma liga pra gente competir aqui, ver quem acerta mais resultados, né, quem acerta as ordens corretas dos grupos e depois do mata-mata também até chegar no campeão. Eu já tenho meu campeão meio que definido desde o início da temporada, eu não vou mudar, tá? Vamos só fazer uma brincadeira aqui rapidinho, ó, escolha automática, vamos ver quem é que vai sair aqui. Caramba, Porto em primeiro, Al-Ahly em segundo, tá, vamos deixar isso aqui de lado, porque o Botafogo tá passando em primeiro aqui no grupo B, e como você viu pelo título, cara, pela thumb, né, eu não vou te enganar não, certo? Eu acho sim que vão ter 2 brasileiros que já vão ficar na fase de grupos, tá? Eu sei que tem alguns grupos ali que são muito difíceis, como o grupo B, por exemplo, do Botafogo, mas eu acho que tem pelo menos outros 2 brasileiros com uma vida muito, muito difícil, e até, cara, os 4 brasileiros, na verdade, têm vidas muito difíceis, tá? Nessa fase de grupos não vai ser moleza não, como muitos estão achando. E começando justamente pelo grupo A, que é o do Palmeiras, e aqui, cara, assim, eu vou te falar que é o grupo mais embolado da competição pra mim, tá? Muitos disseram que talvez fosse um grupo bem acessível para o Palmeiras, né, quando saiu o sorteio lá e tudo mais. Acho que o do Fluminense aqui também é um pouco acessível, né, com o Borussia Dortmund, que é o mais chatinho ali, mas tem um time da Coreia do Sul, outro time da África do Sul, então assim, cara, dá pra dizer sim que é muito acessível, mas eu acho que esse aqui é o grupo mais embolado de todos, porque sinceramente, cara, qualquer um desses times aqui pode passar, assim, em primeiro do grupo, tá? Nossa, Trave, mas como assim, do que você tá falando? O Palmeiras e Porto estão muito acima dos outros dois. E cara, eu não sei se estão não, porque, vamos lá, a gente acompanha mais o futebol europeu e o futebol brasileiro, né? A verdade é essa, nem o futebol sul-americano a gente acompanha muito. Falando de mim mesmo, né? Eu não acompanho tanto, mas também acredito que a comunidade do futebol no Brasil não acompanha tanto, tá? É Europa e Brasil, cara. Fim. A maioria acompanha somente esses 2 campeonatos, esses 2 cenários do futebol mundial. E o Al-Ahly, gente, é um time muito forte na África, né? No cenário africano ali a gente não acompanha, mas o que a gente tem ali de retrospecto do Al-Ahly, os mundiais da vida recentes, são retrospectos até que bons, tá? Eles já fizeram aquele jogo contra o Fluminense em 2023, que eles perderam de 2-0, mas, né, se você lembra, se você assistiu aquele jogo, foi um jogo bem chatinho no primeiro tempo para o Fluminense, tá? O Fluminense foi fazer gols ali bem no finalzinho do jogo, pelo que eu me lembro. Então, é um adversário chato, sim, eu acho que é o pior do grupo aqui, dá pra cravar isso, né, mas muita gente também tá desdenhando do Inter Miami, cara, e eu vou te falar que já que pra mim, o time que está garantido pra classificar aqui nesse grupo é justamente o Inter Miami, tá? Então eu já vou colocar eles aqui, porque, cara, vamos lá, eu não aposto contra Lionel Messi, tá? Isso vai ser uma tônica pro resto da minha vida, cara. Em todo momento da carreira dele, ele foi um jogador decisivo, ele é um jogador desequilibrante e pode sim definir um jogo sozinho, às vezes ali. Eu não tô falando que ele vai sair driblando todo mundo, o definir sozinho não é isso que eu tô me referindo, né? Eu simplesmente tô falando de uma bola parada, vai, às vezes uma falta ali pro Inter de Miami, num jogo truncado contra o Palmeiras, contra o Porto, que seja, e uma falta, o Messi crava um golaço e pronto, cara. O Inter Miami consegue segurar 1-0 e acabou, entendeu? Então tem muitos cenários que o Messi pode desequilibrar, sabe? Não é somente achando um passe genial, cortando pro
meio chutando, aquele chute venenoso dele que entra facilmente, né? Não, cara, bolas paradas também ele pode decidir, num escanteio muito bem batido. Cara, você ter o Messi é uma arma muito forte e eu não consigo apostar contra o Inter Miami, então pra mim o Inter Miami está classificado, tá? O Inter Miami vai classificar aqui, mesmo que muita gente esteja colocando Porto e Palmeiras passando ali, revezando os primeiros lugares. Então, pra mim, o Inter Miami é o time que está garantido, mas eles não vão ser os primeiros do grupo, né? Eu tô garantindo eles, mas eu imagino que eles passem em segundo sim, porque eles vão estrear contra o Al-Ahly. Inclusive eu posso estar queimando esse meu palpite aqui no grupo A já na primeira rodada, porque se o Inter Miami perde pro Al-Ahly na estreia, aí acabou, né, cara? Enfim, mas o Inter Miami vai estar jogando em casa, né, no seu país, né, com a sua torcida, então, cara, eu acho que eles têm tudo sim pra ir bem nesse Mundial, tá? E pelo menos passar de fase ali. Agora, o outro time que vai ali se classificar, eu vou colocar os outros dois aqui, deixar o Al-Ahly em último, que é o que eu acho que vai acontecer, né? O Al-Ahly é o piorzinho aqui, eu acho que ele vai acabar ficando em quarto. Mas, cara, aqui é muito difícil, porque pode ser tanto o Palmeiras quanto o Porto, cara, é muito difícil isso, porque o Porto, assim, o estilo de jogo deles é basicamente 3 zagueiros, né? Eles usam uma formação com 3 zagueiros ali e 2 alas abertos, né? 2 laterais abertos ali, que são o João Mário e também o Francisco Moura. E esse cara aqui, cara, o Francisco Moura, é justamente, assim, o ponto fraco, digamos assim, do Porto que o Palmeiras deve explorar, porque ele é um lateral esquerdo muito ofensivo e dos jogos que eu assisti do Porto e também revisitando aqui pra fazer esse vídeo, né, como preparação pra esse vídeo, eu reparei que o lado esquerdo, né, de defesa do Porto, então por consequência o lado direito dos times adversários são muito explorados e o lado esquerdo do Porto é muito fraco no sentido defensivo, tá, cara? Eles tomam muitos ataques por ali, tomam gols por ali, então combando com isso, né, a gente tem o Palmeiras com um lado direito muito forte com o Estevão, né, que ainda vai jogar esse Mundial pelo Palmeiras e depois vai para o Chelsea. Então, cara, aqui vai depender muito, vai ser muito situacional, tá? No jogo entre os dois times, entre Palmeiras e Porto, né? Que vai, inclusive, ser o jogo de estreia, então isso pode definir muita coisa também. E a parada é a seguinte, cara, se o Palmeiras entrar com o Estevão, né, livre ali, sem precisar acompanhar o Francisco Moura e tudo mais, e com um lateral direito de mais restrição, pra mim, cara, na minha visão, eu sei que muitos torcedores do Palmeiras não gostam dele, mas na minha visão, se o Palmeiras entrar com o Marcos Rocha nesse jogo, eles têm muito mais chance de vencer o Porto do que se eles entrarem com o Giai ou com o Mike, por exemplo, né? Ou até se eles fizerem ali um esquema de 3 zagueiros, né? Com o Giai ali um pouco mais fechado ali na linha defensiva e jogando com o Alan mais aberto, o Mike, enfim, não sei. Qualquer um desses cenários seria ruim para o Palmeiras na minha visão. Eles têm que entrar com o Marcos Rocha e deixar o Estevão mais solto, tá? Porque o Marcos Rocha vai segurar muito bem o ímpeto do Francisco Moura. Não é só o Palmeiras atacar o lado direito ali, né? E explorar os espaços deixados pelo Francisco Moura. Eles também têm que segurar os ataques do Porto por ali. Então, cara, a tônica desse jogo aqui vai ser o lado direito, tá? De ataque do Palmeiras e o lado esquerdo do Porto, né? Isso é o que vai definir e, cara, na minha visão, dá Porto ainda, tá? O Palmeiras vai ficar pelo caminho nesse Mundial aqui, certo? É o primeiro brasileiro que a gente tem caindo já na fase de grupos, cara. É óbvio, então, como eu falei, né? O Inter Miami pode nem classificar, ele pode perder o primeiro jogo. Isso aqui é um grupo muito embolado, tá? Eu tô arriscando dessa forma aqui o meu palpite e é só um palpite, né, cara? Não fica bravo comigo, não é nada contra o Palmeiras, tá? Aqui não tem muito segredo, tá? Eu imagino que o Atlético de Madrid vai passar em primeiro, eles ganham o jogo de estreia contra o PSG, um PSG meio ressacado ainda das conquistas, né? Eu não acho que eles vão largar mão desse Mundial, sabe? Não querer disputar, não querer ganhar, pelo contrário, eu acho que eles vão querer ganhar sim, mas eu acho que esse Atlético de Madrid vai acabar vencendo, tá? E aqui a gente tem o Seattle Sounders ficando em terceiro e o Botafogo em último, pois é, 2 brasileiros já eliminados na fase de grupos, mas como assim, cara? Você acha que o Botafogo vai perder pro Seattle Sounders na estreia? Não, cara. Eu acho que esse jogo pode muito bem empatar, certo? E depois eles perdem para os outros dois times, tá? Eu acho que Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain vencem Seattle Sounders e Botafogo. E a configuração aqui nem importa muito, né? Porque quem vai passar de fase são os dois primeiros, talvez o Botafogo leve mais gols, não sei, vai. E, cara, rapidinho antes da gente passar para o grupo C, eu preciso te falar sobre o nosso parceiro KB Prime, cara, que sim, eles estão com promoções incríveis aqui, como você pode ver já pela entrada, né, pela tela principal. Compre 3 e leve 6, cara, você compra 3 camisas e leva 6 ali, ganha mais 3 totalmente de graça, tá? Também tem a promoção de 5 camisas a partir de 380, tá? Que é um precinho bem bacana pra qualidade que essas camisas têm. Tem camisas atuais, né, inclusive camisas, né, de versões novas aí de temporadas futuras, como essa da Inter de Milão, algumas camisas especiais ali de anime, né, se você curte esse formato, esse modelo. Tem camisas retrô, cara, que eu acho particularmente muito bonitas, né? Olha essa da Inter de Milão aqui da temporada 97-98, muito bonita, do Real Madrid, cara. Tem essa do Arsenal finalista em 2006, cara, camisas excelentes mesmo, muito bonitas, nosso parceiro KB Prime. O link tá aí na descrição e, cara, se você quiser comprar qualquer camisa da loja, né, qualquer produto da loja, utiliza o cupom TRAVETRAVE que você vai ter desconto na sua compra, tá? Então é isso, recado rápido, já vamos voltar para a nossa projeção ali do Super Mundial. Grupo C, a gente tem Bayern de Munique passando, o Benfica, o Boca Juniors, que apesar de não ter ido pra Libertadores, né, não estar numa fase tão boa assim, não dá pra colocar um time da Nova Zelândia, né, como uma surpresa aqui. Eu também não sou tão maluco assim, o Auckland City não tem como, cara.
cara. É óbvio que eles podem se surpreender, eles podem ganhar do Boca Juniors, por exemplo, mas não dá, cara. Eu não conheço o time, não acompanho o time, não vi nem melhores momentos desse time aqui pra fazer esse vídeo, né? Simplesmente não dá. Auckland City em último, e aqui a gente tem Chelsea em primeiro, Flamengo em segundo, e aqui é uma briga muito boa, tá? Com o Los Angeles FC. Eu acho que é o time que vai brigar com o Flamengo, inclusive esse aqui é o último jogo, né, da rodada. O Flamengo estreia contra o Esperance, e ali é um jogo pra eles fazerem saldo já, porque é bem provável que eles empatem sim com o Los Angeles FC, que tem jogadores muito bons ali, né? Os mais famosos são Giroud e Lloris. Mas eles têm o Boanga, cara. O Boanga é um atacante muito bom e é, digamos ali, o melhor jogador do time deles. O Chelsea eu imagino que vença o Flamengo, enfim. Aqui eu não me surpreenderia, tá? Se o Los Angeles passasse do Flamengo, não acho que é uma zebra absurda, mas eu acho que dá Flamengo sim. A única coisa que me surpreenderia até agora aqui é se o Auckland City passasse o Botafogo também, sabe? Eu acho que se o Botafogo tirar a vaga de qualquer um dos dois ali, Atlético de Madrid ou Paris Saint-Germain, seria uma surpresa completa. No grupo A não tem nenhuma surpresa, tá? Se o Al-Ahly passar em segundo, não é surpresa. Se o Palmeiras passar em primeiro, não é surpresa, tá? Se o Porto ficar de fora do mata-mata, não é nenhuma surpresa. Eu simplesmente tô sentindo isso aqui, tá? É uma previsão com o coração mesmo, com o estômago, digamos assim. Aqui, cara, aqui é um grupo bem emboladinho também. Eu não boto fé nessa Inter de Milão depois daquela final patética que eles fizeram, mas por nome eu vou acabar deixando eles aqui em primeiro, tá? Ou até, não sei, viu? Vamos lá. A segunda vaga é muito difícil, tá? Porque pode ser tanto River Plate quanto o Monterrey, cara. O Monterrey não é um time qualquer não, tá? Eles têm jogadores muito conhecidos ali, jogadores muito bons também, que podem acabar decidindo um jogo, né? Tem o Canales, tem o Lucas Ocampos, né, que jogou muito tempo no Sevilha ali, provavelmente vocês vão lembrar dele. Tem o Oliver Torres, que já foi do Porto, tem o Jesus Corona. Então, cara, eu não sei se o Sérgio Ramos vai jogar, mas enfim. O Monterrey é um baita time, só que eu ainda acho que o River Plate passa, tá? E aqui, cara, a gente pode ter até um River Plate passando em primeiro, né? Porque não? Eles empatam com a Inter de Milão e fazem mais saldos ali. Cara, eu tô sentindo esse River Plate aqui, tá? Acho que eu vou deixar eles em primeiro e a Inter de Milão em segundo. Aqui a gente não tem muito segredo também, tá? Temos o Borussia Dortmund, temos o Fluminense passando em segundo, mas eu já faço um adendo aqui que eu não me surpreenderia se o Ulsan da Coreia do Sul passasse ao invés do Fluminense, tá? Inclusive, cara, eu não sei, viu? Eu não sei, cara, porque esses times... é bem provável que esse Ulsan consiga um empate contra o Fluminense. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro jogo deles. Eu não lembro contra quem que é o primeiro jogo deles, mas é contra o Sandals. Pois é, o Fluminense provavelmente pode acabar começando, né, com derrota para o Dortmund e o Ulsan começar, né, muito bem ali contra o Sandals. E, enfim, eles podem acabar até perdendo também. Esse meu palpite aqui é queimado, né? Então, é muito difícil, cara. Esse Ulsan aqui não vai ser brincadeira não, tá? Eu vi uns melhores momentos, dei uma analisadinha ali em como eles jogam e pode ser sim que eles acabem tirando o Fluminense, tá? Mas, tá, eu vou deixar o Fluminense passando aqui por, né, não ter um conhecimento tão grande assim sobre o Ulsan. Aqui a gente tem Manchester City passando em primeiro. Eu acho que o Manchester City é um dos times que mais vem com vontade para esse Super Mundial, porque o Guardiola fez a pior temporada de sua carreira até aqui, né? Não ganhou nada, ele tá querendo um título com certeza, e esse City vem se reforçando. Cara, eu acho que o City, né, vem muito forte para esse Super Mundial, com o Juventus em segundo, Al Ain em terceiro e o Idade do Marrocos ali em último do grupo, tá? E aqui, cara, a gente tem uma bela disputa também para o segundo lugar, porque assim como eu falei para o City, o Real Madrid vem muito forte para esse Super Mundial, tá? Eu não imagino esse Real Madrid entrando de pé mole, não, né? Com corpo mole, no caso, nesse Super Mundial. Eles vão passar em primeiro e fica uma briga muito boa entre Al Hilal, Pachuca e Salzburg para a segunda vaga, cara. Eu acho que pode ser qualquer um desses times, mas assim, cara, o Salzburg, eles fizeram uma Champions League patética, né? A última Champions, eles ficaram ali, sei lá, no último, eles ficaram na última Champions League. Vamos confirmar aqui rapidinho. Vamos dar uma olhadinha aqui. UEFA Champions League 24-25, Salzburg ficou em 34º, tá? Uma vitória e 7 derrotas. Cara, esse Salzburg aqui foi horroroso nessa Champions, tá? Inclusive, eu não esperava, eu achava que eles poderiam performar um pouco melhor ali, porque é um time que vem sendo muito tradicional na Champions, né? Vem revelando muitos jogadores, não no sentido de revelar, de formar na base, mas assim, jogadores, né, desconhecidos vêm surgindo ali no Salzburg e indo para clubes maiores. Então, é um time que foi muito mal nessa temporada, mas eles estão inseridos num contexto europeu, né, cara? Que é um campeonato, né? É um cenário, na verdade, muito mais competitivo que os cenários que Al Hilal e Pachuca estão inseridos, né? Liga Mexicana e Liga dos Camelos ali. Então, cara, por mais que o Salzburg esteja mal, eles podem sim, né, engrossar o caldo aqui para qualquer um desses, só que eu imagino que o Al Hilal possa assim avançar em segundo, porque eles têm muitos jogadores bons, né, tá? Jogadores renomados no elenco. Agora chegou o Inzaghi, então assim, pode ser que o Inzaghi tenha um impacto inicial ali bom, né, no Al Hilal, e por isso eu coloco eles aqui em segundo e o Salzburg em terceiro, deixando o Pachuca em último. E cara, assim a gente termina a nossa fase de grupos e a gente vai pro mata-mata agora. Eu não tô nada confiante, principalmente nesse grupo A, cara, sério, eu não sei quem deixar, se é Porto ou Palmeiras, mas isso não vai mudar muito não, tá? Porque a gente vai aqui pro mata-mata, né?
Então, continuamos aqui, terminamos a nossa fase de grupos, vamos pro mata-mata e a gente tem Porto e PSG. Se fosse Palmeiras e PSG também não mudaria nada, tá? Eu acho que qualquer um desses times, né, Porto, Palmeiras, Inter de Miami, eles vão acabar perdendo já nas oitavas de final. Qualquer um deles, porque assim, eles vão pegar dois times que são muito fortes e pra mim o Atlético de Madrid vai estar até mais forte que o PSG nessa competição. Então o PSG passa do Porto sem muito segredo. Bayern de Munique e Flamengo, cara, é um jogão, tá? Um jogo muito legal de se assistir, mas eu acho que dá Bayern de Munique, tá? Não vou colocar aqui o sonho brasileiro passando. River Plate e Fluminense, aqui eu acho que chegamos no brasileiro que vai avançar mais longe, porque apesar do Rivers ter ido muito bem, né, na minha projeção aqui, ter passado em primeiro no grupo com o Inter de Milão, eu acho que o Fluminense vence esse confronto sul-americano aqui. Manchester City e Al Hilal, né? Não vai dar pro Al Hilal, desculpa, o Manchester City vai avançar. Atlético de Madrid e Inter de Miami, cara, o Messi encontrando novamente o Atlético de Madrid, né? Assim, cara, por mais que eu queira colocar esse Inter de Miami passando, vai com Messi, Suárez, né? Ai, cara, é o fator Messi, né? O fator Messi, talvez eles avancem ali, mas não, cara, mas não. Vou colocar o Atlético de Madrid, vou deixar a razão falar um pouco mais alto que o coração, né? Então esse Inter de Miami vai ficar pelo caminho. Chelsea e Benfica, eu acho que o Chelsea vem muito forte também. Se eu fosse fazer um ranking, né, das forças desse Super Mundial, não no sentido de melhores elencos ou de melhores times, né, com o melhor futebol apresentado na temporada, não. Se eu fosse fazer uma força de vontade mesmo, sabe? Os times que estão com mais vontade de jogar esse Super Mundial, eu colocaria o City em primeiro, o Real Madrid em segundo e esse Chelsea em terceiro, tá? Eu acho que eles vêm com muita vontade, sim, e avançam do Benfica. E aqui, cara, Borussia Dortmund e Inter de Milão, caramba, que jogo chato, tá? Pra mim, o jogo mais chato dessas oitavas de final aqui, tá, cara? Até Porto e PSG é melhor, River e Fluminense, assim, que joguinho chato. Se isso aqui acontecer de fato, é um joguinho super chato, mas eu acho que a Inter acaba avançando por nome ali, vai. Porque esse Borussia não tem como, assim, da mesma forma que eu não aposto contra o Lionel Messi, né, apesar de eu ter apostado contra aqui o Atlético de Madrid passando, mas enfim, eu não aposto nesse Borussia Dortmund nunca, tá? Pra mim é um time muito xoxo e não vai acabar indo muito longe, não. Real Madrid vence a Juventus, e agora aqui nas quartas de final a gente tem, difícil, viu? Mas eu acho que o Bayern de Munique acaba avançando do PSG. O PSG sem Dembélé, eles já conquistaram o principal título da vida deles, né, que é a Champions League ali, não sei se eles vão dar a vida não nesse Mundial aqui, nesse Super Mundial, então, cara, o Bayern de Munique avança, aqui a gente tem a reedição do Mundial de Clubes de 2023, né, em que o Fluminense foi melhor que o Manchester City por 15 minutos ali, mas não vai dar de novo, tá, cara, não vai dar de novo, o Manchester City vai vencer o Fluminense mais uma vez, o Atlético de Madrid vai acabar passando do Chelsea, e aqui a gente tem um confronto de La Liga, né, cara, um confronto aqui da cidade de Madrid, que eu já vou colocar aqui que quem vence é o Real Madrid mais uma vez, tá, o Atlético de Madrid não consegue desbancar o seu maior rival, não tem jeito, cara, o Real Madrid avança, e aqui a gente tem o Manchester City indo pra final, são os dois times que eu falei, né, que, bem, são os que vão estar com mais vontade, e apesar de Pep Guardiola estar com muita vontade, ele não quer terminar uma temporada europeia sem títulos, o Real Madrid vai ser o grande campeão, cara. Eles trouxeram o Xabi Alonso, eles pagaram mais caro pra ter Alexander-Arnold, eles poderiam ter esperado o Super Mundial passar, né, acabaram o contrato de fato com o Liverpool, mas não, eles pagaram mais caro para o Liverpool pra ter Alexander-Arnold, eles vão ter o Carvajal de volta, que são dois pela direita ali, mas enfim. O Mbappé vai estar com sangue nos olhos, se o Real Madrid optar por jogar com, né, menos estrelas ali, dando espaço para a garotada, o Endrick vai entrar com sangue nos olhos, o Arda Güler vai entrar, então, cara, não tem cenário que esse Real Madrid não chegue forte para esse Super Mundial, e eles vão sim ser os campeões, né, na minha visão aqui. Então tá salvo os palpites, eu tô deixando aí na descrição, como eu falei, né, o link dessa nossa liga aqui com esse bolão, você pode fazer o seu bolão aí na sua casa, entra na nossa liga e a gente vê quem acerta mais no final aí, e claro que pode ter uma premiação sim para o vencedor, tá? E cara, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo simples, simplesmente fazendo aqui essa nossa previsão, né? Comenta embaixo se você achou que eu fiz alguma loucura, se você acha que é impossível alguma coisa que eu coloquei aqui acontecer. No sábado, provavelmente vai ter algum outro vídeo falando sobre o Super Mundial, e eu pretendo sim fazer Trave News comentando sobre os jogos, comentando sobre as rodadas, assim como eu fiz com a Euro, né? Se você estava no canal desde aquela época, você deve lembrar que foi bem bacana aquela época da Euro. Também tivemos o bolão, né? Ali da fase de grupos, enfim. E é isso, cara. Entra no bolão, dá uma olhada nas camisas da KB Prime e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.